Nosso abraço fraterno a todos vocês que nos acompanham. No nosso tema livre de hoje, nós vamos debater a pandemia do novo coronavírus. Eu quero lembrar aqui alguns pontos que, por mim, destacados no programa 370 do dia 11 de abril. Eu considero importante essa breve recapitulação, a qual poderá situar tanto eu como os demais companheiros na hora do debate. Na ocasião, enfatizei os seguintes pontos. A permissão de Deus para a manifestação de um ser microscópico que colocou a humanidade de joelhos, figurativamente falando, atingindo indiscriminadamente ricos e pobres, famosos e anônimos, cultos e ignorantes, pessoas de todos os países do mundo praticamente, de todas as religiões. Como Deus não castiga, resta-nos as hipóteses de uma expiação ou de uma provação coletiva, prevalecendo, no nosso entender, esta última. Poderíamos pensar numa espécie de tempestade espiritual saneadora, despoluindo um pouco da atmosfera psíquica do planeta, no dizer do mentor André Luiz, através da psicografia do Francisco Cândido Xavier. Tão sobrecarregada essa psicosfera planetária pelos abusos morais dos seus moradores. O ataque de elementos patogênicos causadores de epidemias podem, portanto, ter relação com a lei de causa e efeito. E a hipótese de que as pessoas contaminadas e atingidas por sintomas graves ou mesmo levadas a óbito possuam componentes kármicos que estão sendo agora resgatados, seja pela debilidade causada por outras comorbidades, doenças pré-existentes, ou mesmo pelo estado aparente de perfeita saúde, pode servir para explicar muitos casos, mas longe de explicar todos. É esse o ponto que nós desejamos debater hoje. Por que pessoas jovens e saudáveis são surpreendidas pelo vírus, adoecem e até desencarnam, enquanto há tantos exemplos de pessoas de risco, até centenárias, que são contaminadas e não apresentam sintomas, ou então são internadas, mas sobrevivem? Começa agora Diálogo Espírita. Meus amigos, nós vamos falar hoje um pouco sobre a pandemia do coronavírus. É um assunto bastante debatido, mas do ponto de vista da doutrina espírita, por exemplo, a gente falou algumas vezes por cima, mas não nos alongamos muito. E já faz várias semanas. Como a situação permanece, nós vamos aproveitar aqui, hoje estou na companhia do Joilson Mendes e do Humberto, para a gente falar, tecer alguns comentários a respeito. Então, Joilson e Humberto, a gente vê o seguinte: depois de 5 meses de pandemia, provocada pelo novo coronavírus, a gente constata que não são só os indivíduos constantes, classificados como de risco, que podem adoecer gravemente e até serem levadas a óbito, mas também pessoas jovens e saudáveis. Por outro lado, pessoas com comorbidades ou de idade, alguns desses até pessoas centenárias e também com doenças crônicas, o que é mais do que natural, às vezes sobrevivem. Muitos deles, nós temos esses exemplos por aí. Mais um detalhe, também um fato é que o número imenso de pessoas, elas são contaminadas e, no entanto, às vezes nem ficam sabendo, porque são totalmente assintomáticas, Eu pergunto para vocês aqui, por que isso acontece? Humberto. Bem, eu entendo principalmente a questão de cada ser humano ser um universo, de todas as suas existências, de toda a sua experiência. E cada um de nós traz, vamos dizer, a maior ou menor vulnerabilidade em função do que se passa à nossa volta. E eu acho que o caso da pandemia,
que é um karma coletivo, com certeza, né? É uma situação criada pela própria humanidade, né, dentro do nosso orbe, onde os mais vulneráveis, devido aos seus históricos kármicos, às suas necessidades evolutivas, vão sofrer mais as consequências da pandemia. E isso não tem, como você citou nessa pesquisa, não tem muito a ver com a idade, não é uma regra, né? A pessoa tem a comorbidade, ela não necessariamente ela vai desencarnar ou vai sofrer por causa daquilo, né? Então, eu vejo que está muito ligada com as necessidades, as características de cada espírito encarnado. Juízo. Então, dentro dessa ideia do Humberto, né, não só essa questão kármica, mas aí a gente vê a bagagem também que o espírito traz para a encarnação. E a experiência que ele já teve, as vivências em outras existências, aí nós vemos pessoas que têm mais fé, pessoas que acreditam mais em Deus, e isso já existe inclusive estudos falando que a fé ela consegue mudar a parte genética da pessoa, consegue mudar inclusive o DNA, e a pessoa se cura. Existem pesquisas em cima disso, né? A questão do pensamento positivo, o pensamento e o sentimento, aquilo que a pessoa sente. E eu entendo assim também um fator interessante que é a escolha que a pessoa faz em querer viver. Que nós vemos também que tem pessoas que fazem escolhas de, a pessoa fica doente, ela se larga, ela se joga nas cordas, como costuma se dizer, e ela não se entrega, né? Outras não, outras querem viver. Então isso também é um fator que vai influenciar na recuperação ou até no desenvolvimento da enfermidade, seja ela qual for. Só reforçando isso que você falou sobre a fé, é bom que a gente frise aqui que nós, espíritas, aqui representando a doutrina espírita, falando em nome do espiritismo, pelo conhecimento que a gente tem, uma coisa tem que ficar bem clara: a gente não está contrariando a ciência, porque muita gente pode achar que falar de fé está desprezando o que a ciência ensina e recomenda. Muito pelo contrário, mas é fato, como o Joilson colocou, que a fé faz a diferença. A fé é como se a gente estivesse numa tempestade, ou numa chuva forte, mas como um guarda-chuva. A pessoa que não tem fé nenhuma, que não ora, que não se prepara, ela não se previne e cria aquele estado de vulnerabilidade espiritual que o Humberto colocou no início. A gente vai falar mais sobre isso. Eu quero passar para a questão seguinte. Fala-se no sistema imunológico, do ponto de vista médico, do ponto de vista científico, já que a gente está no assunto, né? Que ajuda a fortalecer o sistema imunológico para evitar a contaminação e, em caso de contaminação, ter um enfrentamento mais satisfatório, mais facilitado da doença, evitando os efeitos mais graves da mesma, né? Fala-se também da tendência, da propensão genética, que influi, ninguém nega. Também do comportamento, do estilo de vida, da interação com o meio ambiente. Agora eu pergunto para vocês, por trás desse aspecto científico, não existe já também um componente espiritual? Com certeza, né, Wilson? Até reforçando o que o Joilson falou, existem pesquisas de universidades conceituadas, inclusive da USP, de que as pessoas que oram ou que têm fé, elas se curam mais rapidamente. Né? Só para reforçar, porque que nem você colocou que não estamos desprezando a ciência, mas a ciência ela comprova esse fato. Né? Então a própria ciência vê isso como um mecanismo de ajuda na cura, na autocura do cidadão. Né? E eu acredito também que essa questão do componente espiritual ela está muito ligada ao fato de a pessoa estar mais ou menos vulnerável, tanto no histórico kármico dela, no histórico espiritual, como nas atitudes presentes também. Né? Até o Justo bem colocou que a atitude positiva, a atitude de fé, ela vai facilitar a cura e a atitude contrária vai dificultar, né? Pode até prejudicar. Dentro desse componente espiritual, a gente pode até dizer assim, né, que antes da hora não é hora, depois da hora não é hora, né? A hora é a hora. Né? Quando chegar a hora do cidadão, né, não vai ter por onde fugir muito. Né? Então, e esse momento, né, do desencarne da pessoa, isso aí só Deus sabe.
né? Nós também não sabemos qual vai ser o nosso momento do desencarne. Mas aí a gente vai encontrar num livro de Joana de Ângeles, né, que é a mentora espiritual do Divaldo Franco, né, e foi ele que inclusive psicografou este livro, chamado Momentos de Saúde e Momentos de Consciência. É um livro fininho e excelente para os momentos em que nós estamos vivendo. E Joana vai trabalhar muito em cima das questões emocionais e do pensamento da pessoa em relação à saúde. A saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual. Inclusive, ela diz assim, né, em um momento do livro: as cargas mentais negativas possuem a nefasta força de desorganizar as engrenagens psicológicas e físicas do ser. Então vejam a importância da pessoa se manter com o pensamento positivo, da pessoa manter uma atitude perante a vida, né, de forma positiva, né? Ela não se entregar diante dos fatos, ela lutar, ela querer. Isso aí é uma escolha, porque Joana de Ângeles fala a respeito disso também, né? Mais à frente ela vai dizer assim, ó: diante das inumeráveis patologias que atribulam o ser humano, a manutenção do equilíbrio psíquico e emocional é de fundamental importância para a sustentação da saúde. E esse livro ela vem falando muito a esse respeito, nesse sentido, da pessoa fazer a escolha de ter atitudes, pensamentos, sentimentos principalmente, porque o que gera a enfermidade é o sentimento muitas vezes, né, de uma forma mais altruísta, né, do que a forma egoísta, né? Porque aí a pessoa ela vai conseguir gerar para ela mesma uma atitude saudável, uma mente saudável, um corpo saudável, e com certeza ela enfrentará esses momentos, né, com maior facilidade. E como foi comentado aí na abertura do programa, né, a pessoa aí com 100 e poucos anos passou pela situação do Covid e se curou. Outros com 40 e poucos anos, mas qual que é a atitude mental dessas pessoas? Qual que é a atitude mental, emocional, com o que a pessoa sente em relação aos outros? Será que é uma pessoa que traz muito ódio dentro de si, muita mágoa, carrega muita mágoa? Isso aí tudo influencia no processo de cura. Apesar que no caso que nós comentávamos aqui em off, essa pessoa, referida pessoa disse que era muito querida, essa pessoa que com 40 e poucos anos, disse que era uma excelente pessoa. Por isso que eu disse lá que a aprovação coletiva explica uma parte, a expiação coletiva explica outra boa parte de casos, pela lei de causa e efeito, mas não explica todos os casos. E é por isso que eu quero fazer algumas menções aqui, depois deixar para vocês os comentários finais. Eu falei justamente na abertura sobre essa possibilidade de nós estarmos diante de uma provação coletiva, que teria se materializado na forma de uma espécie de uma tempestade fluídica ou energética saneadora, com essa finalidade de sanear parcialmente a psicosfera do planeta, segundo termos do mentor André Luiz. Eu penso também, me permitem dizer, que, para seguir nessa analogia, uma tempestade meteorológica, ela não separa, ela não tem como separar sobre quem ela vai atingir. Então, da mesma maneira, numa situação que envolve o planeta todo, é muito possível, no meu modo de entender, que às vezes certas pessoas sejam apanhadas desprevenidamente, sem um motivo específico pessoal dela, simplesmente porque, como diz o ditado, quem está na chuva quem sai na chuva para se molhar. Então, nem sempre, talvez, algumas pessoas tenham um vínculo, uma necessidade, até porque o entendimento da desencarnação para os espíritos é um pouquinho diferente. A pandemia, de maneiras e graus diferentes, tem atingido todos nós, servindo de testes, de provações, a nossa fé, a nossa paciência, a nossa resignação, solidariedade e amor ao próximo. Para muitos, sem dúvida, então, pode configurar, sim, dívidas do passado, reajustes, né, por equívocos mais ou menos graves cometidos nesta reencarnação ou em anteriores. Porém, na minha opinião, em muitos casos, o vírus simplesmente apanha indivíduos desprevenidos espiritualmente, como aquele camarada que vai sair, olha, vê o céu está escuro, está preto,
e eles sequer levam um guarda-chuva. O que é esse guarda-chuva? Em resumo, é a pessoa que tem um comportamento, uma conduta equilibrada, que pratica a oração, que tem fé em Deus, que tem um comportamento, que tem uma espécie de merecimento. Então, às vezes, não é tanto demérito daquele que acaba sofrendo, vai ser internado, pode até desencarnar, mas mérito daquele que faz algo mais, além da média, inclusive tendo merecimento de proteção espiritual, não especial, não privilegiada, mas porque ele trabalhou para isso, porque o comportamento dele no dia a dia é dessa maneira. Então, eu queria que vocês agora, nós temos algum tempinho ainda, vocês, por favor, fiquem à vontade para complementar seus raciocínios. Posso colocar? Eu queria colocar uma reflexão só que eu trouxe, que uma epidemia, uma pandemia no caso, ela é resultado do pensamento do coletivo, né? Ela atinge coletivamente o nosso orbe, no caso a nossa humanidade, e ela é resultado de todos os pensamentos, de todas as atitudes, de todos os comportamentos da humanidade. Isso. Nós. Ou seja, isso também não se criou agora. Se criou há décadas, milênios, foi se acumulando. E nós fomos formando, como você bem leu ali, aquela psicosfera com crimes, com as atitudes da corrupção, da maldade, da crueldade, etc. Isso foi se formando e isso não se dissipa. Nós fomos materializando. E o meu entendimento é que essa pandemia ela é o resultado desse nosso próprio pensamento. Sim, concordo. Mas depois, como cada um de nós é um universo, como você falou, aqueles que estão com o guarda-chuva e aqueles que vão estar desprevenidos. Isso aí, tem um minutinho, Gilson. Para isso, então, é interessante nós aproveitarmos esses momentos e irmos para dentro de nós e fazermos a reflexão de que como que eu estou me comportando diante dessa situação, desse momento. Como são os meus sentimentos, como são os meus pensamentos, de que forma que eu estou agindo diante da minha família, diante dos meus amigos, porque não é fácil às vezes a gente ficar em casa, né, com todo o familiar e a gente percebe que discussões aumentam, né, a agressividade às vezes aumenta também. Então, qual está sendo o meu comportamento? Aproveitar para fazer essa reflexão e realmente procurar mudar para atitudes mais altruístas. Com certeza, iremos passar daí por esse momento mais tranquilidade. Só para fechar, né, Allan Kardec, os espíritos da codificação da doutrina espírita, sempre mencionaram que há a possibilidade, sim, de ciência e fé trabalharem juntas, unidas. Há esses pontos de conexão. É isso que nós estamos propondo. Fé, oração, bom comportamento, aliado aos cuidados que a ciência recomenda. Nesta edição do Jornal Comunicação Espírita, entrevista com o jornalista Carlos Antônio de Barros e o assunto: o jornalismo espírita não deve agradar a gregos e troianos. Em lentes especiais, a mão dupla do nosso relacionamento com o mundo. E em nossos editoriais: sim, sim, não, não e direitos e deveres. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje falaremos sobre a cólera, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como sempre, eu vou ler um trecho para que a gente possa comentar. Diz assim, está no item 9. O orgulho vos leva a julgar de ser mais do que sois, a não poder suportar uma comparação que pudesse rebaixar-vos, a vos considerar ao contrário, de tal forma acima de vossos irmãos, seja em engenho, seja em posição social, seja mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos ofende. Então, o que decorre disso? Vós vos entregais à cólera. Bem, esse trecho do Evangelho é bastante claro com relação à cólera. A gente precisa falar de dois pontos, sobre o orgulho, sobre a cólera e também sobre os desdobramentos que a explicação do Evangelho traz para o sentimento de cólera. Bem, vejam que hoje em dia nós não utilizamos esse termo cólera, nós utilizamos raiva, né, como um sinônimo de cólera. Talvez isso seja em decorrência da edição do Evangelho,
certo? Mas quer dizer a mesma coisa. A psicologia, principalmente, trabalha com os estudos sobre o comportamento raivoso, tanto que há testes que nós testamos e verificamos se o indivíduo joga a raiva para fora, né, nos objetos e nas pessoas, ou através de fala do comportamento verbal, ou ele direciona a raiva para dentro, seja contra si mesmo, ficando com raiva de si, ficando com um sentimento de irritação exacerbado. Então, nós precisamos entender essas diferenciações. A cólera, aqui comentada por Allan Kardec, ele traz alguns pontos importantes. Por exemplo, ela vai interferir na sua saúde. Quando você se irrita, o teu sistema nervoso vai estimular as glândulas suprarrenais, que estão acima do rim, a produzir cortisol. Esse cortisol é um hormônio do estresse. Então, todo o seu sistema será impregnado pelo hormônio do estresse e quando ele está em excesso, ele é deletério para as células. Então, num primeiro momento, o comportamento de cólera, de raiva, traz um mal-estar para aquele organismo que está produzindo. Esse é o ponto fisiológico. Na parte psicológica e espiritual, o sentimento de cólera, aqui como o trecho relata, está ligado ao orgulho. O orgulho é considerado uma mazela, né, da aprendizagem moral, assim como o egoísmo. Então, o orgulho faz com que a pessoa se sinta muito melhor do que o outro, que a mínima discordância faz com que ele se irrite muito. E aí ele joga essa irritação para o outro. Ele acaba sendo impaciente e muitas vezes agressivo. Então ele parte para a agressão. A gente vê isso com muita frequência nos dias de hoje, com tantas notícias de violência, não é mesmo? O Kardec chama atenção para que nós treinemos o ato da caridade, claro, sempre, né? Mas que também sejamos humildes. A humildade, ela seria o oposto do orgulho. Então, quanto mais humildes nós formos, menos orgulhosos e, por consequência, menos situações de cólera nós passaremos, menos ataques de raiva contra o outro, contra também as coisas, contra si próprio, né? Então, veja que quando nós estamos nos desenvolvendo moralmente, nós estamos num treino de melhorar o pensamento, a vibração do pensamento e também os sentimentos. E isso é treino. Nós não saímos de uma linha e alcançamos imediatamente essas conquistas. Precisamos nos esforçar, precisamos trabalhar dentro da vontade. Essa vontade que faz com que nós, em cada momento, a gente pense, não fale imediatamente aquilo que está sentindo, por exemplo, num caso de cólera, né, de explosão de raiva, e que a gente lembre de Cristo, nosso maior mestre, que trazia sempre a mansuetude do coração, né? Sejam brandos, sejam mansos, sejam caridosos. Obrigada, amigos. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná está dando importantes passos na sua missão na área da divulgação espírita, através do programa de TV Diálogo Espírita. Maiores informações desta, entre outras matérias, nesta edição. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, queridos amigos. Hoje no quadro Espiritismo Responde, vamos abordar a seguinte pergunta que chegou até nós através do e-mail adepr@adepr.org.br. Gostaria de conhecer o meu futuro, mas não confio em cartomantes ou em leituras de mão. Se eu for a um centro espírita, poderei saber o que eu preciso? Bem, para responder a essa pergunta, vamos nos valer das respostas dos espíritos amigos contidas tanto no Livro dos Médiuns quanto no Livro dos Espíritos, ambos da codificação espírita. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 868, o futuro pode ser revelado ao homem? E a resposta, em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação.
Na 869, com que fim o futuro é oculto ao homem? E a resposta: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre preparas os acontecimentos que sobreviverão no curso da tua vida. Já no livro dos Médiuns, na questão 289, Kardec pergunta: pode os espíritos dar-nos o conhecimento do futuro? E a resposta: se o homem conhecesse o futuro, descuidar-se-ia do presente. É esse ainda um ponto sobre o qual insisti sempre, no desejo de obter uma resposta precisa. Grande erro há nisso, porquanto a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se fizerdes questão absoluta de uma resposta, recebê-la-eis de um espírito doidivanas. Temo-lo dito a todo momento. E continua: não é certo, entretanto, que às vezes alguns acontecimentos futuros são anunciados espontaneamente e com verdade pelos espíritos? Pode dar-se que o espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar, ou que ele tem por missão tornar conhecidas. Porém, nesse terreno, é mais temeroso os espíritos enganadores, que se divertem em fazer previsões. Só o conjunto das circunstâncias permite se verifique o grau de confiança que elas merecem. De que gênero são as previsões de que mais se deve desconfiar? Todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifas. Que fim visa os espíritos que anunciam acontecimentos que se não realizam? Resposta: fazem para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam. Depois, riem-se do desapontamento. Essas predições mentirosas trazem, no entanto, algumas vezes um fim sério, qual o de pôr à prova aquele a quem são feitas, mediante uma apreciação da maneira por que toma o que lhe é dito e dos sentimentos bons ou maus que isso lhe desperta. Com essas respostas dadas por nossos irmãos superiores a respeito do futuro, entendemos que não teremos uma predição sobre nosso futuro dentro de um ambiente espírita. Até porque nosso futuro se constrói a cada dia, através de nossos atos presentes. O hoje que vivemos é resultado do ontem, e o amanhã será resultado do hoje. A natureza nos mostra quando não estamos agindo de acordo com o nosso programa reencarnatório. Nossos amigos espirituais, mentores, protetores, anjos guardiões, como queira chamá-los, nos alertam, gritam, nos sacodem às vezes com suas intuições. Mas nem sempre os ouvimos e continuamos trilhando desse caminho, até que as consequências chegam, nos abalam e nos sentimos perdidos. O que fazemos então? Procuramos alguém para consertar tudo para nós, como se isso fosse possível. O conserto depende de nós mesmos. Se consultarmos a nossa consciência, encontraremos o ponto de onde nos desviamos do nosso programa reencarnatório. E a correção agora depende de nós mesmos, só de nós mesmos e ninguém mais. E quanto ao futuro? Bom, não se preocupe. Quando houver a necessidade de sermos alertados sobre um perigo, uma doença, um projeto que não estamos dando atenção, mas que faz parte do nosso programa reencarnatório, essas informações chegarão até nós. Às vezes, até por meios não convencionais. E para aqueles que quiserem se aprofundar mais sobre o assunto, sobre o tema, basta procurar previsões futuras nos livros da codificação espírita. Queridos amigos, um grande abraço virtual a todos e uma ótima semana.